Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora, e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Existem momentos na vida em que o coração se enche de perguntas que ninguém ao redor consegue responder. Você ora, você continua tentando fazer o que é certo, você se esforça para manter a fé, mas mesmo assim algo dentro de você parece suspenso no tempo, como se a vida estivesse andando para todos, menos para você. Talvez existam noites em que o silêncio parece maior do que a esperança. Talvez você esteja enfrentando dias em que tudo muda ao seu redor, mas a resposta que você espera de Deus ainda não chegou. E é exatamente nesse ponto que muitos corações começam a se cansar. Porque quando tudo muda, quando pessoas se afastam, quando planos falham, quando caminhos se fecham, é fácil imaginar que Deus também se afastou. Mas a verdade espiritual é muito mais profunda do que isso. Deus não se move como as circunstâncias se movem. Ele não muda como as emoções mudam. Ele não abandona como as pessoas abandonam. Deus permanece. O escritor cristão A.W. Tozer certa vez disse: "A fé verdadeira descansa no caráter de Deus, mesmo quando não entende os caminhos de Deus." Essa frase revela algo poderoso. A fé não significa compreender tudo. A fé significa confiar em quem Deus é, mesmo quando ainda não vemos o que Ele está fazendo. E talvez hoje essa seja exatamente a luta dentro de você. Você não perdeu a fé em Deus, mas talvez esteja cansado de não entender o processo. Você olha para trás e vê mudanças, pessoas que partiram, caminhos que foram interrompidos, sonhos que precisaram ser reajustados, planos que não aconteceram como você imaginava. E no meio de tudo isso surge uma pergunta silenciosa no coração: será que Deus ainda está aqui? A resposta é simples, profunda e verdadeira. Sim, Ele está. Deus permanece quando tudo muda. E para compreender melhor essa verdade, precisamos olhar para a história de um homem que também enfrentou um dos momentos mais confusos da fé. O nome dele era Elias. Elias foi um dos profetas mais marcantes da história bíblica. Ele viu milagres, ele enfrentou reis injustos, ele desafiou a idolatria de uma nação inteira. Em determinado momento de sua vida, Elias viveu uma das maiores demonstrações do poder de Deus. No Monte Carmelo, diante de todo o povo, ele clamou ao Senhor e Deus respondeu com fogo do céu. Foi um momento extraordinário. Mas logo depois desse grande acontecimento, algo inesperado aconteceu dentro do coração de Elias. A rainha Jezabel ameaçou tirar sua vida. E aquele homem que havia enfrentado uma multidão inteira começou a fugir sozinho pelo deserto. Esse detalhe revela algo muito humano. Mesmo pessoas que já viveram grandes experiências com Deus também enfrentam momentos de esgotamento emocional. Elias caminhou pelo deserto carregando um peso profundo no coração. O texto bíblico nos mostra que ele chegou a um ponto em que disse algo que revela sua exaustão espiritual. Ele disse ao Senhor que não aguentava mais. Imagine isso por um momento. Um profeta que havia visto o fogo do céu agora se sentia completamente sozinho. Esse contraste ensina algo muito importante. Experiências espirituais poderosas não nos tornam imunes aos momentos de fraqueza. Mesmo aqueles que caminham com Deus podem atravessar períodos de silêncio, cansaço e confusão. Elias chegou ao ponto de se deitar debaixo de uma árvore no deserto e desejar que tudo terminasse.
Mas o que acontece em seguida revela uma das faces mais bonitas do cuidado de Deus. Deus não repreende Elias. Deus não o acusa. Deus não o abandona. Primeiro, Deus cuida do seu cansaço. Um anjo do Senhor aparece e lhe oferece pão e água. Esse detalhe é profundo. Antes de restaurar a fé de Elias, Deus restaurou suas forças. Às vezes pensamos que precisamos resolver tudo espiritualmente, quando na verdade Deus sabe que nosso coração também precisa de descanso, cuidado e tempo para respirar. Depois disso, Elias caminha até o Monte Horebe. Ali acontece um dos momentos mais marcantes dessa história. Deus chama Elias para sair da caverna e ficar diante da sua presença. Então começam manifestações impressionantes. Primeiro vem um vento muito forte, depois um terremoto, depois um fogo. Mas o texto bíblico faz questão de dizer algo curioso. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Então acontece algo diferente. Depois de tudo isso, surge um som suave e tranquilo, uma voz mansa. E ali, naquele momento silencioso, Deus fala com Elias. Esse episódio revela uma verdade profunda. Nem sempre Deus se manifesta nas coisas mais barulhentas da vida. Às vezes, Ele se revela no silêncio. E esse silêncio não significa ausência, significa presença, porque Deus permanece quando tudo muda. Enquanto Elias acreditava estar sozinho, Deus já estava preparando o próximo capítulo da história. Deus mostrou a Elias que sua missão ainda não havia terminado. Mostrou também que ele não estava tão sozinho quanto imaginava. Existiam milhares de pessoas que ainda permaneciam fiéis ao Senhor. Aquela sensação de isolamento não era a realidade completa. Era apenas a forma como o cansaço havia afetado sua percepção. Talvez hoje algo parecido esteja acontecendo dentro de você. Quando estamos cansados emocionalmente, nossa visão da realidade pode ficar distorcida. O problema parece maior, o silêncio parece mais longo, a solidão parece mais profunda. Mas Deus continua presente, mesmo quando a nossa percepção não consegue sentir isso claramente. O pensador cristão C.S. Lewis escreveu algo muito profundo sobre isso. Ele disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Essa frase revela algo importante. A dor muitas vezes abre um espaço dentro do coração onde Deus começa a trabalhar de maneira mais profunda. Não porque Ele deseja o sofrimento, mas porque sabe que em certos momentos da vida é no silêncio e na espera que nossa fé amadurece. Elias entrou na caverna cheio de medo, cansaço e frustração, mas saiu daquele encontro com uma nova direção. Deus não havia abandonado sua história. Na verdade, Deus já estava conduzindo os próximos passos. E isso também acontece conosco. Há momentos em que a vida parece mudar de direção sem aviso. Pessoas mudam, caminhos mudam, circunstâncias mudam, mas Deus continua o mesmo. Ele permanece quando tudo muda. Talvez você esteja vivendo uma fase em que algumas coisas importantes se transformaram. Relacionamentos que já não são mais os mesmos, planos que precisaram ser reavaliados, sonhos que estão esperando o tempo certo para florescer. E nesse cenário, o coração pode sentir que tudo está instável. Mas existe uma verdade que atravessa todas as mudanças da vida. O caráter de Deus não muda. Seu amor não muda. Seu cuidado não muda. O pensador cristão Charles Spurgeon disse certa vez: quando não podemos rastrear a mão de Deus,
Devemos confiar no coração de Deus. Isso significa que mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo, ainda podemos confiar em quem Deus é. Ele não perde o controle das histórias que está escrevendo. Ele não abandona os processos que iniciou. Ele não esquece as orações que foram feitas em silêncio. Talvez hoje você esteja em uma espécie de caverna emocional, assim como Elias esteve. Um lugar onde o coração tenta encontrar respostas. Um lugar onde a alma busca direção. Um lugar onde a mente tenta entender por que certas coisas aconteceram. Mas existe algo que você precisa lembrar agora. A caverna não é o final da história. É apenas um lugar de passagem. Foi na caverna que Elias ouviu a voz de Deus de uma forma diferente. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez o silêncio que você sente não seja abandono. Talvez seja preparação. Talvez Deus esteja trabalhando em áreas da sua vida que ainda não são visíveis. Talvez Ele esteja fortalecendo sua fé de uma forma que só acontece quando aprendemos a confiar, mesmo sem ver. Deus permanece quando tudo muda. Ele permanece quando as pessoas se afastam. Ele permanece quando os planos se alteram. Ele permanece quando o coração se sente cansado. Ele permanece quando a resposta ainda não chegou. E a presença dele é suficiente para sustentar cada etapa do caminho. Elias entrou no deserto pensando que tudo havia acabado. Mas saiu daquele encontro sabendo que Deus ainda estava conduzindo sua jornada. E da mesma forma, Deus continua conduzindo a sua história. Mesmo que hoje você não veja todos os detalhes do caminho, mesmo que o silêncio ainda esteja presente, mesmo que algumas perguntas ainda não tenham respostas, Deus permanece. E quando Deus permanece, a esperança também permanece. Porque quem permanece com Deus nunca caminha sozinho. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.